Hello, people! Eu sou Pietra Junqueira, a editora-chefe da revista digital Be Art, e hoje é dia de entrevista. E se você algum dia teve dúvida, curiosidade, quis saber mais sobre o que é esse tal de sagrado feminino, hoje é o dia de descobrir com ela, Márcia Daronchi, que é especialista nesse tema todo, e a gente vai bater um papo para saber sobre a carreira dela, como isso funcionou e como é que ela trabalha hoje. Vem comigo! E você? Tudo ótimo. Vamos acalmar esse estresse hoje. Loucura total. E agora sim, entramos nessa entrevista com a Márcia. Márcia, que ela falou que eu posso chamar ela Márcia Daronchi Merma, Márcia Merma, sou Márcia. A gente vai chegando nesse nível de intimidade. Que ela é especialista, como eu disse, no sagrado feminino, e a gente vai entender um pouquinho como é que isso acontece. Primeiro, Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente, fazer parte dessa revista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós agradecemos muito para entender um pouquinho desse mundo, que ele é um pouco meio obscuro, que na verdade tem que ser super claro e super lindo, né, para a gente entender melhor como é que isso funciona. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é que você se apresente, explique um pouco de você e do seu trabalho básico. E depois eu quero saber um pouco do seu caminho, como é que funciona, como é que veio. Mas primeiro, Márcia por Márcia. Quem é Márcia? Acho que essa é uma das perguntas mais difíceis numa entrevista, né? A gente já começa com ela para quebrar. Vamos começar por ela. Bom, eu diria que sou um ser humano aqui, encarnada no planeta Terra, em evolução, girando junto com o planeta e aprendendo a viver essa vida humana, né? Eu já tive muitos papéis e já vivi muitas experiências de vida, tenho tantas outras ainda para viver e aprender. Tô até pensando que palavra usar, porque, por um lado, a gente veste muitos papéis, né, Pietra, ao longo da vida, e isso não nos define, são só papéis. Então, ao mesmo tempo, eu sou uma essência, eu sou um espírito que vive num corpo e que está aqui para crescer, evoluir, explorar. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Eu acho que isso quando a gente consegue mudar esse paradigma dentro da gente, o mundo vira outra coisa. É verdade. E você sabe que eu até complemento essa frase, porque nós também somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual, porque aí a gente já vai entrar no sagrado feminino e um pouco dos meus papéis que eu estou ocupando hoje, que é o seguinte: a gente tem uma inteligência do corpo, então os animais, os seres humanos, tudo que é matéria, natureza, né, às vezes a gente esquece, mas nós somos natureza, tanto quanto uma planta que está aqui atrás. Eu estou aqui na praia agora, então um jardim bem bonito. Mas assim como as nuvens do céu, ou o próprio sol, ou o próprio mar, ou uma planta, um animal, nós também somos animais, a gente vem desse lugar. E hoje em dia a gente está tão removido, né? A maioria, assim, a grande maioria das pessoas se aglomerou em centros urbanos e deixou um pouco de lado a vida natural, muito embora é uma busca do ser humano, esse resgate, esse contato, essa conexão com a natureza. Então eu digo que nós somos seres espirituais que vêm experimentar uma experiência humana, mas ao mesmo tempo a nossa humanidade também ensina para a nossa espiritualidade. Com certeza. Porque é graças à vida humana que a gente consegue conhecer, evoluir, crescer e passar por experiências desde um ponto de vista espiritual. Exato, as provas estão aqui, né? E eu acho que é muito da gente ser alma. Eu, como sendo espírita, para mim é o espírito com o corpo. Então, assim, somos a alma. E essa conjunção você tem que saber fazer ela valer a pena e viver bem dentro de todo esse contexto, de respeitar a natureza. Mas eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, que é muito legal, que as correntes para esse lado, elas são muito grandes. Então, você vê os grandes pensadores hoje, os grandes estudiosos do futuro, esse é o caminho, ponto final, não tem outro. E o Covid em si, eu sinto muito que ele acelerou todo esse processo
do mesmo jeito que explodiu muita coisa ruim, você pôs para fora tudo aquilo que estava ruim, então é um momento de tensão, assim, mas é um momento que a expansão de consciência, ela tá vindo muito forte. Eu acho que você deve ter sentido muito também com o crescimento do seu trabalho. Muita gente buscando mais entender isso, muita gente querendo o autoconhecimento e essa ligação forte com a natureza. Então, eu te pergunto, como é que funcionou para você esse encontro seu? Porque antes de você passar para alguém, você tem que estar muito segura, né? Então, você tem que ter para você para poder passar para alguém. Como é que isso funcionou? Como é que veio? De onde veio? Há quanto tempo? Vou contar para você. Eu tenho uma história bem interessante, porque eu sou fruto aí dos anos, meados dos anos 70, anos 80, e na minha época, assim, de infância e adolescência, era legal ser urbano. Não se valorizava tanto quanto hoje a vida e natureza. O legal era estar na cidade e fazer coisas da cidade. E foi muito bom, né? Mas eu cresci, diria que perto do que eu tenho hoje de contato com a natureza, muito mais afastada. Sempre tive um caminho de muito estudo, então finalizei a escola, fui fazer faculdade, emendei uma pós-graduação, e até os meus 33, 34 anos, eu era uma dentista. Acredite se quiser. Eu tô vendo um sorriso lindo. Virei, assim, trabalhei 15 anos na área acadêmica. Passei por várias escolas, mas finalizei, digamos assim, a minha carreira odontológica com 5 anos, sendo 5 anos cientista da Universidade de Nova York. Morei lá por 7 anos, morei em outros países dos Estados Unidos também, fiquei 9 anos no total fora do Brasil. Quando eu tinha 32 anos, eu engravidei. E muito embora eu fosse uma pessoa muito mental, analítica, que trabalhava em laboratório, né, e gostava disso, eu não posso, assim, não pude negar a força visceral, né, essa força feminina que é você estar gestando um ser dentro de você e depois passar por todas as etapas, enfim, de parto e de maternidade. Então, quando isso foi acontecendo, eu não tinha um nome para dar, eu não sabia o que era, mas eu percebia que internamente tudo estava mudando. E naturalmente, eu já era meio natureba, apesar de ser cientista, não gostava, assim, de tomar remédio, sabe, gostava de buscar, fazia terapia com florais, e gostava das coisas mais natureza, homeopatia, mas conforme isso foi aflorando, toda essa questão hormonal também que vai mudando, né, a gente tem hormônios femininos que nos conectam muito mais com essa ligação do amor. A gente sabe que a ocitocina, por exemplo, que é um hormônio que cresce muito na gravidez e na amamentação, chamam esse hormônio de hormônio do abraço, ou hormônio do amor, porque quando você abraça uma pessoa por mais de 20 segundos, você começa a liberar ocitocina. Por isso que as mulheres, por exemplo, a gente começou a conversar agora, daqui meia hora a gente vai estar dando risada, feliz da vida, as duas vão estar mais contentes do que quando começou, e isso é resultado de um hormônio que é liberado quando a gente faz círculo de mulheres, quando a gente se reúne, quando tem essa reunião feminina, claro que com os homens, o masculino também, mas é uma particularidade da mulher, porque quando a mulher, ela vai amamentar, na mesma hora que o bebê tem a fome, ela tem uma descarga de ocitocina. E aí ela amamenta. Então, eu fui sentindo tudo isso no meu corpo, sim, muito encantada com essas descobertas, mas foi na hora do parto do meu filho que eu tive uma grande dor, na verdade. Porque eu gostaria de ter tido um parto natural, humanizado, fiz hipnose para o parto, quis colocar uma banheira no hospital, fiz várias histórias, assim, e chegou no final, eu tive uma bela cesariana. Mas aí também, hoje que eu já estudo bastante da importância da gente estudar a nossa história ancestral, dos nossos familiares, eu vejo que não tinha como, eu precisava me trabalhar muito para conseguir vencer esse padrão, que já era um padrão na minha família. Então, quando o meu ventre foi cortado, sabe, naquele momento, eu senti que eu ia precisar curar aquilo. Eu me senti extremamente invadida, violentada, deve ter vindo um monte de memórias que estavam guardadas em mim,
E eu sabia que eu precisava curar isso. E aí, um ano depois, mais ou menos, que meu filho nasceu, em contato com a maternidade, que era algo, assim, extasiante, realmente. Eu tive, assim, momentos de muita expansão e alegria e felicidade. Ter um bebê, para mim, né, tem gente que não tem tanta afinidade com a maternidade, mas para mim foi, assim, uma das maiores realizações da minha vida. Ao mesmo tempo, foi na mesma medida desafiador. Então, ficar a noite sem dormir, precisar aprender a dar conta de uma criança, entender os sinais, e muito cansaço. Eu lembro que eu sentia muito cansaço. E aí chegou, assim, quando na virada do ano, quando ele ia completar 1 ano, eu parei, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso transformar alguma coisa na minha vida, não tá legal. Aqui é quando a gente fala sobre ser futuro. Você acha difícil quebrar ciclos e trilhar novos caminhos? Como é que você faz para praticar o desapego? Acho difícil, mas não gosto da palavra difícil. Eu procuro substituir o difícil por desafios. E eu acho extremamente necessário, porque a gente vive num ciclo, dentro de um ciclo, dentro de outro ciclo. Quando a gente para olhar nossa vida, da onde a gente está para trás, a gente vai percebendo quantos ciclos nós vivemos em vida. E eles são necessários porque a cada ciclo uma nova espiral, e a cada espiral uma oitava acima. A gente vai avançando na evolução das nossas almas e da nossa essência enquanto humanidade. Uma amiga minha me indicou, eu fui fazer um programa que chamava Soul Coach, que é como se fosse um coach de alma, para você fazer uma análise da sua vida. E a partir daí, foram acontecendo uma série de sincronias, uma série de eventos, que se eu fosse te contar cada um, ia ficar até amanhã, mas enfim, para dizer que tudo isso gerou um despertar espiritual muito forte em mim, lá por 2009, 2010. E em 2014 veio para mim essa cura do meu ventre, que eu já sabia que um dia eu ia ter que fazer. E também foi através de uma amiga de Nova York que me indicou um trabalho que chamava Womb é ventre em inglês, né? Womb Awakening. Awakening é despertar. Então, o despertar do ventre. Se você olhar na internet, hoje em dia no Instagram, Facebook, enfim, nas mídias, hoje em dia, falar sobre o ventre, falar sobre o sagrado feminino, já tem uma certa familiaridade, uma certa popularidade. Pode ser que para muita gente isso seja novo, mas tem muito conteúdo. Naquela época não tinha muito conteúdo. Foi a primeira vez que eu vi. Claro que já tinha trabalhos desse assunto, mas foi a primeira vez que eu vi um curso sendo oferecido, e eu fui fazer esse curso. Certo. E o curso foi maravilhoso. Foi maravilhoso, tanto que hoje eu me tornei uma professora, né, do que a gente chama em português do sagrado feminino, e o que eu chamo em inglês, assim, dentro desse método, né, que eu chamo de Womb Awakening. E no Womb Awakening, só para te contar um pouquinho, Pietra, sim, a gente trabalha muito, que é uma das partes que eu mais gosto de focar o meu trabalho, na união, que a gente chama de união sagrada. A gente usa termos sagrado, né, termos espirituais, porque o trabalho tem essa pegada espiritual. Então é assim que a gente chama. Talvez para algumas pessoas pode ser um nome um pouco diferente, mas a união sagrada é justamente a gente entrar nesse estado de se reconhecer céu e terra, união do céu com a terra, as nossas raízes e as nossas folhas que estão lá no céu, a nossa água e o nosso fogo, o nosso feminino e o nosso masculino. Quando a gente busca esse equilíbrio dentro de nós, integrar a nosso mental com o nosso emocional, o nosso físico com o nosso espiritual, a gente passa a descortinar um mundo completamente novo e muito, muito mais íntegro e completo. Então hoje o meu trabalho está muito pautado nessa união sagrada. Mas assim, é um caminho, né? E a gente está caminhando esse caminho. Você começou através do parto que você teve, e acabou sendo uma cesárea, então te trouxe essa questão, essa uma coisa dor, muito forte de você se sentir invadida. O trabalho que você faz desse Womb Awakening, ele é só para mulheres grávidas? Tem a ver, ou pode ser qualquer mulher
independente da idade? Qual que é o protocolo básico, assim? Vamos lá. Então, é um trabalho para qualquer ser humano. E eu te explico por quê. Da onde que nós viemos? Não ventre, claro. Então, não tem nenhum humano que não veio de um ventre. Então, é para homem, para mulher, é para criança. E a gente vem trazendo novas chaves de consciência para se viver essa vida aqui na Terra em mais harmonia com nós, dentro de nós, no relacionar com o outro e com o nosso planeta. E isso também tem muito a ver também com toda essa transição que a gente fala, era de aquário, era de peixes, está muito popular agora também. O que quer dizer isso? A gente está saindo de um modelo, de um paradigma, aonde até por muito pouco tempo atrás o importante na vida era você vencer, ganhar dinheiro, ser o melhor e se destacar, né? E é todo um pensamento, um modelo de pensamento baseado na escassez, porque é como se não tem para todo mundo, então eu tenho que me destacar e ser o melhor. E hoje a gente está entendendo que a natureza nos ensina isso. A gente precisa cooperar, a gente tem que ver o que é o melhor para o todo. A gente tem que coletividade, né? Coletividade. Ser capaz de abrir mão de um ganho pessoal para um ganho coletivo. E aí vem esse lugar de viver a partir do coração, que é um lugar onde, resumidamente, é você viver do amor, no sentido de ter o amor como guia, e não mais algo, poderia ser associado muito mais como uma coisa egóica, no sentido, eu quero ser o melhor, eu quero me destacar, eu quero vencer. Quanto mais você quiser batalhar na sua vida e crescer, é maravilhoso, mas que isso não precisa ser uma corrida desenfreada e a custas de prejudicar os outros. E a gente vê, né, assim, falando de uma forma bem geral, né, as políticas, as indústrias e tantos modelos, sistemas aí que estão ruindo também com tudo que está acontecendo, a gente vê que não estão nesse lugar, né? Estão num lugar mais de competição e de esse capitalismo selvagem que a gente fala. Eu tenho 32 agora. Eu também sinto, na minha adolescência, até um pouquinho mais, era realmente, eu vivia muito esse modelo. Eu acho que tem os dois lados, o lado do mundo em si, em que momento está, e o lado seu, de que você enxerga outra coisa. E o que eu acho muito bonito é que realmente esse modelo tá ruindo. Tá ruindo. Tanto que eu tava vendo um artigo, não vou lembrar o nome da revista, Empreender, alguma coisa, que os 30 próximos anos, o que é que vai acontecer com o planeta? E uma das coisas muito legal, que assim, o que vai acontecer mesmo, que as pessoas estão buscando, tem um negócio que chama social shame. Então, agora começa a ser vergonha você colocar... Então, é muito bonito ver que a coletividade é o principal, a globalização, no fato de que eu querer estar no coletivo, tá todo mundo junto, é isso que estamos buscando. É lógico que é um caminho, é lógico que a diferença também se faz sempre com líderes, nunca é a massa que empurra a diferença. Então, acaba que você, quem trabalha com isso, nós que temos essa mentalidade de expansão de consciência, já estamos nessa busca há muito tempo, você acaba quebrando pedras, né, trilhando caminhos um pouco maiores, mas eu acho que é muito bonito de ver o tanto que tem gente buscando, não é não? Para você deu um crescimento muito grande agora nessa pandemia, você sentiu que aumentou? Sim, senti que aumentou e sinto também isso vindo de muitas frentes. Uma das coisas a gente endeusa muito o dinheiro, né, porque o dinheiro é importante. Ele é importante, a gente criou uma sociedade no qual a gente precisa de dinheiro e ele é importante, ele é bom também. A gente quanto mais dinheiro a gente puder, mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente se cuida, mais a gente promove bem-estar, enfim. É uma energia também, né? Tem. Agora, eu gosto de colocar o dinheiro subordinado à vida. E aí vem uma questão muito, muito forte também, que foi muito acirrada aí, os lados conversando, né, durante essa pandemia, né, o que é mais importante, a economia ou a vida, a saúde? E no fim, é isso, né? O dinheiro é uma coisa que foi criada pelo homem. A gente tem tantos recursos que são indispensáveis para a nossa vida que a gente mal se dá conta. E o sagrado feminino, ele vem resgatar esses valores que foram perdidos e esquecidos.
E aí, dentro disso, não tem como a gente não falar no valor, no lugar e no papel da própria mulher. Porque quando a gente fala de energia masculino e feminino, a gente não está falando de mulher e homem, necessariamente. Isso é uma dúvida que eu tinha, a relação dessa dualidade do masculino com o feminino, onde a gente encontra esse equilíbrio. É muito legal você falar isso, especialmente porque tem o feminino e o feminismo, que eu acho que são duas coisas diferentes e podem levar caminhos diferentes. Então, me explica um pouquinho dessa dualidade, como é que a gente coloca... Ele está dentro de todos os seres, não? Os dois lados, é como você estava explicando. Olha, posso te falar da forma biológica e da forma filosófica. Sim, dos dois. Então, assim, quando um ser humano vai se formar, né, ele recebe uma célula do pai e uma célula da mãe. Sem a célula do pai e sem a célula da mãe, não existe concepção. E isso já é uma união sagrada. Se a gente se desse conta que um bebê gerado, concebido com amor, né, onde o ato sexual é feito com amor, as pessoas estão se olhando, estão se curtindo, estão falando, olha, vamos criar um filho aqui. Eu, graças a Deus, tive essa bênção de fazer isso nessa vida, assim, o meu filho foi muito desejado, sabe? Então, se a gente se dá conta, né, da responsabilidade que é criar uma vida, porque ali juntou essas duas células, você está juntando um lado do pai e um lado da mãe. Então, o pai tem uma carga genética, claro que são milhões, né, todo um genoma e tudo mais, mas ele tem um cromossomo que é o que determina que vai ser homem, que é o XY. Não sei se você lembra das aulas de biologia, muita gente vai lembrar. Quando é mulher é XX e quando é homem é XY. Ou seja, o homem tem o X e tem o Y. E a mulher só tem o X. Ela não tem o Y. Muito embora na energia, se a gente for falar de yin e yang, são polaridades, né? E são os termos também que as pessoas já ouviram falar, provavelmente. Tem aquele símbolo do taoísmo, que é um círculo, e tem aquela divisão meio em forma de S, só que as duas bolinhas, porque dentro do feminino, no centro, tem o masculino, e dentro do masculino, no centro, tem o feminino. Então, assim, a gente já é essa união do nosso pai e da nossa mãe. Não tem como. Diz pra mim, o que te motiva a seguir em frente? Essa pergunta é muito boa. E eu diria que é a oportunidade de estar viva. É a própria vida. É a vida que está acontecendo. Conforme a gente respira, conforme o nosso coração bate, conforme a gente se move no mundo. A vida é o que mais me motiva. Eu acho que a vida é um presente do divino. Agora, do ponto de vista filosófico, a gente gosta de falar, dentro do meu estudo, que essa história de competição entre feminino e masculino é uma coisa meio nova da humanidade, se você for pensar. Tem alguns milênios, se você for pensar há quantos anos existe o planeta e há quantos anos existe essa raça humana, humanoide, são centenas de milhares de anos. Então, se faz 10 mil anos que a gente vive num sistema mais patriarcal, isso é muito novo. E eu acho que, na verdade, eu posso colocar um adendo. O que eu tenho uma dificuldade, realmente, é com esse feminismo contemporâneo, que eu acho que, assim, de querer a igualdade. Mulher nasceu com uma função diferente do homem. Isso não quer dizer que nós não podemos buscar nossos direitos, mas a mulher tem a feminilidade, a mulher tem ela está gerando uma vida. Somos diferentes, então embelezar o que é diferente, aquilo que está sendo errado, descuidado, como que eu falei isso? Porque não está sendo tão cuidado corretamente. Isso sim, a gente tem que lutar pelos direitos, mas assim, querer a igualdade, sendo que somos diferentes, não é melhor a gente querer tirar o essencial e o melhor de cada um, é muito a questão do respeito das diferenças. Somos diferentes. É legal você falar sobre essa volta da busca do sagrado feminino, porque temos coisas que os homens não fazem geneticamente, biologicamente, diferente a pessoas que temos deles. O lance é que, por que se criou o feminismo, né? Eu sou solidária, tá? Queria deixar, assim, super claro, eu sou solidária ao movimento feminista,
Mas eu, assim, não tenho uma identidade, eu não me classifico como eu sou uma pessoa feminista. Até porque isso foi parte da minha história, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, se a gente for ver. Eu sou branca, eu tive estudo, eu tive a oportunidade de viajar, conhecer o mundo lá fora, já viajei por vários países, então isso te dá uma visão de mundo não tanto localizada, porque dentro dos movimentos a gente luta por questões locais, direitos, necessidades que não estão acontecendo. E eu entendo que o feminismo, ele é uma reação, é uma resposta de uma sociedade dominada por uma energia masculina distorcida que quer controlar, comandar, usurpar e silenciar, oprimir, aí sim, a mulher. Então, por mais que às vezes a gente vê os discursos feministas muito inflamados, eles são uma reação de muita injustiça desses últimos 10 mil anos, digamos assim. Imagina que até, acho que anos 60, o homem tinha direito de internar a mulher num hospício, a mulher não tinha direito ao voto. Então, o que a mulher está lutando é para o retorno de alguns direitos que são muito básicos da humanidade, né? Só que aí as agendas se misturam e se confundem um pouco. Sim. Porque hoje em dia tem o que você vê muita mulher feminista com um discurso machista, porque ela não quer, ela fala assim, por que a mulher tem que querer ser mãe? Quem falou que eu quero ser mãe? E não tem que nada, na realidade, né? Isso é uma escolha completamente fora o íntimo, completo. Existe também esse lado que meio que cobra a mulher. E para mim, sinceramente, assim, eu sinto que quando a gente entra nesse enredamento, tudo isso é distorção da energia original, se a gente for falar. Então, assim, a dominação é uma distorção. Aí, se você pegar nos achados arqueológicos, se você for fazer um apanhado da pré-história, dos tempos dos egípcios, dos sumérios, dos gregos, dos romanos, como que isso se deu, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava escutando uma aula também de um psiquiatra fantástico, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele foi contando como que lá quando a mulher e o homem viviam dentro das cavernas, não tinha luz elétrica, a gente vai falar da questão da luz daqui a pouco, eu vou adorar falar isso, e eles só tinham que conseguir comida, precisava conseguir comida, abrigo, eram essas necessidades básicas, né? Eles não tinham essa noção de que ter uma relação sexual gerava um filho. Porque você tem uma relação sexual hoje e o filho só vai nascer daqui 9 meses. Então, se demorou muito tempo para a humanidade entender a relação sexual gera uma criança. Então, se entendia que às vezes o filho veio da lua, do sol, da mãe terra, enfim, tinha toda essa ritualística religiosa, né? Só que, assim, com relação à vida, a mulher, além de dar o cromossomo para formar, para conceber, a mulher é que gesta e gera, ou seja, o corpo, a partir de uma célula que vai ser colocado dentro do útero da mulher, ela consegue, não me pergunte como, porque não tem receita, ela não precisa fazer nada, ela só fica lá sentada, dali 9 meses nasceu um outro ser humano. Então isso é uma coisa fantástica, mas isso não é valorizado. A gente toma isso como se fosse, é assim, e se a gente parar para pensar, que poder é esse, desse órgão? O que é esse órgão? Você está vindo um espírito, não sei da onde, tá vindo aqui de cima, vem um espírito, de baixo vem um corpo, pá, acoplou, sai outro ser humano, como assim? É incrível, eu sou assim, é incrível, eu fico em choque, apaixonada, bobada, com a beleza da criação em si, Você em todos os processos. Ainda não, mas terei com certeza. Depois de hoje vai... Não, mas eu sempre fui a doida da criança, e eu tenho uma filhadinha, então eu vi todo o processo perto, assim, sabe?
E não, é mágico. Todo o processo em si, ele é mágico. Você fica em choque com qualquer coisa. Entendo que quando você tem o seu é ainda mais, é algo que você fala como pode, e o crescimento, e as mudanças, e tudo o que vai acontecendo, você fala, gente, é mágico, não tem explicação, é só vivendo. Então, quando a gente para analisar e observar, né, a mulher tem esse papel de, além de ser a geradora da concepção da vida, ela também é a nutridora, a gestadora, e isso determina uma série de fenômenos biológicos, emocionais. Por exemplo, só porque a mulher é quem amamenta, a mulher, existe uma linha energética, isso aqui vem do yoga, tá, do Kundalini Yoga, uma linha energética entre os mamilos que é responsável por fazer a ligação emocional, o vínculo afetivo na hora da amamentação. Incrível. E o homem não tem isso, né? Então, como que, voltando ali só para finalizar, dentro do discurso feminista, como que a gente vai querer igualdade em certos setores da vida, se é exatamente isso que você falou, são funções tão diferentes. Então, outro dia... E é isso, eu acho que é isso, elas são mágicas, elas são lindas. A gente tem que exacerbar essa beleza, explorar essa beleza de cada um. Eu acho que sempre a gente tem o costume de colocar coisas em caixinhas. Há alguns momentos as linhas, elas são super tênues, elas vão se mesclando um pouco, mas essa diferença é linda. A diferença em si do nosso viver é lindo. E colocar, pode falar, é colocar esse brilho. Eu lembrei que eu ia dizer que a gente fala no nosso estudo que, na realidade, imagina uma moeda. A moeda tem dois lados, não é? E é uma coisa só, ao mesmo tempo. Então a gente diz que o feminino é um lado da moeda, o masculino é o outro lado, né? E eles estão apaixonados pelo outro. Porque é assim que a criação se dá. Então é o tempo inteiro, você está buscando o que está do outro lado, mas é a mesma coisa. Então... Agora vamos falar de muito futuro. Onde é que você se vê daqui a 30 anos? Olha, daqui a 30 anos, eu vou estar com 75 anos, vou ser uma jovem anciã e uma velha menina, e pretendo estar com os meus netos, com a minha família, num lugar bem bonito na natureza, de preferência numa praia bem linda, como no Havaí. Que outro dia também escutei uma mulher de medicina, uma norte-americana maravilhosa, das culturas indígenas, a Brooke Madison Eagle, ela chama, ela falava assim, aonde está o empoderamento feminino quando a mulher, vou falar de um assunto tabu, que é a menstruação, ela está menstruada, aí ela coloca um tampão, né, um absorvente, e vai para a rua protestar por direitos iguais. Sendo que, aí vou falar um pouco de um assunto que é bem, assim, delicado de falar, mas para quem já está nesse meio, já vira uma coisa normal, a gente conversa, assim, super naturalmente, que é a própria menstruação, né? Então, o que é você menstruar? Eu ia te perguntar exatamente isso, que eu vi no seu artigo, exatamente essa... É importante, e a gente passa na vida só como se tivesse, e a gente... O que é necessário, o que o corpo está pedindo na hora da menstruação? Descanso, aquietamento, contato com o seu interior. Esse é o momento que o colo do útero, ele se abre para que o sangue possa passar do útero, porque... a menstruação é a dissolução dessa camada superficial do útero, sim, que não recebeu um óvulo fecundado, mas nisso daí, energeticamente, simbolicamente, representa uma morte. Mas ao mesmo tempo, como ele escorre e sai, ele é uma limpeza. Não é que morreu ali, ficou ali, não, ele tem um movimento, um fluxo de descida, de excreção. E toda vez que a gente tem algum movimento de excreção no nosso corpo, a gente para que essa excreção possa sair do corpo. Mas na menstruação, não. A gente bota o tampão, coloca o absorvente, coloca o coletor está muito na moda hoje também, e vai embora. Então eu, assim, pessoalmente, eu sou adepta e uma ativista, não só da menstruação consciente, que é o quê? A gente saber quando vai ser o nosso ciclo, descobrir, aprender, isso é o mais básico do Sagrado Feminino, é a gente aprender a conhecer o nosso corpo e saber quando que ele vem, porque o ciclo menstrual, ele está muito sincronizado com o tempo da lua,
E a Lua demora 28 dias para mudar de uma fase nova para uma nova fase nova, né? A cada 7 dias ela muda de fase. Então o ventre também, mais ou menos, a cada 28 dias, ele também vai ter esse período. Só que o que a gente vê hoje, por isso que tem muita gente buscando pessoas, enfim, que trabalham nessa área, é um ciclo muito desregulado, problemas na tireoide, problemas no útero, problemas nos ovários policísticos, endometriose, candidíase. Então, assim, o nosso feminino, na realidade, ele está gritando por ajuda. E eu enxergo que um dos pontos mais importantes para essa cura de uma forma coletiva é simplesmente a gente ser a nossa natureza, que é ser feminina. E ser feminina inclui a gente parar, fazer as pausas. Porque o feminino, ele é receptivo, ele recebe. Então, para que ele possa receber, ele tem que estar parado, ele tem que estar em descanso, relaxado, em repouso. E o masculino não, o masculino é como uma flecha. Você solta a flecha vai, né? É como um raio, é uma energia yang, é de dentro para fora. O feminino é de fora para dentro, ele recebe. E quem é que para hoje na hora que tá menstruada, Petra? Jamais! Você só fica que ódio, que cólica doída, e vai embora, mas que cólica doída, e vai embora, e segue. Toma um remédio, né, e segue. Não tomo, eu sou natureba também. Uma dúvida, primeiro, são cursos, coachings, como funciona no dia a dia? Ok, eu quero fazer uma consulta com você, um coaching com você, é um trabalho de um mês, de uma vida semanal, como funciona? Primeiro. É bem personalizado. Eu costumo fazer várias jornadas. O meu trabalho está todo online agora, por conta da pandemia. Então eu tenho nesse Insta, Marcia.Merma. Nesse Insta. Eu sigo muito a Lua por conta disso, né? Então ontem mesmo foi Lua Nova, a gente iniciou um trabalho ontem. A gente está num grupo de 22 mulheres, estamos fazendo um resgate que vem das escolas de mistério egípcias, para a gente purificar o nosso coração e todas as dores e todos os pesos que a gente carrega emocionalmente aqui na região do nosso coração. Por quê, né? Porque um coração fechado, ele te faz você ficar com medo, você querer se proteger, você ficar insegura, você duvidar. E todos esses movimentos, a dúvida, o medo, a insegurança, a culpa, tudo isso são energias que são contrárias à vida. A natureza, ela ensina tanto pra gente, ela só vai. Eu tô aqui na praia e aqui tem muito verde, às vezes você vê entre 2 paralelepípedos no meio da rua, brota, assim. Então a vida tem esse movimento de expansão, de criação. Tem o da menstruação também, né, que é a hora da dissolução. Em geral, a vida, ela quer viver, ela quer crescer, ela quer acontecer. Quem não tem os seus próprios traumas, né, Pietra? Quem não passou pelas suas dores, quem não teve suas desilusões, suas tristezas. Para que viemos aqui? Para que viemos para esse planeta, se não para resgatar e aprender e crescer? E é isso. E aí, quando você começa a fazer o trabalho do ventre, você vai descobrindo que você sabia que você, assim, uma parte de você já esteve no ventre da sua avó? Olha isso, como vai assim de geração para geração. Então, a sua mãe, quando foi gestada no ventre da mãe dela, que é a sua avó, ela já produziu os ovócitos, que são os pré-óvulos, né? São as células, antes de se tornarem óvulos maduros, são os ovócitos. Já ficaram lá armazenados dentro dos ovários dela. Um desses ovócitos se transformou em um óvulo, e este óvulo virou o seu corpo, Pietra. Então a gente fala de epigenética, a gente fala de memória uterina, e isso não está só na mulher, está no homem também, porque todo o corpo masculino é um óvulo que se multiplicou, se diferenciou e se transformou em um homem. Como tinha aquele cromossomo Y, esse homem veio com características genéticas, né, e fenotípicas que a gente fala masculino. Esse trabalho que você começou ontem com a Lua Nova, como funciona? É a diário? É um encontro semanal? É de acordo com a Lua Nova inteira? Como é?
Então, especificamente, eu estou fazendo um curso de formação de sacerdotisas para que elas possam também espalhar esse trabalho para outras mulheres, fazer esse resgate do coração. Então, a gente está num treinamento. Elas vão ficar 21 dias fazendo uma meditação para encontrar esses lugares dentro do seu coração que ainda precisam de amor, que precisam ser olhados, acolhidos, liberados, transmutados, para depois sentir o coração leve como uma pena. Então, ó, eu tô invertindo. Eu tô com essa pena aqui hoje, porque essa pena é a pena que simboliza esse trabalho que a gente começou ontem na Lua Nova, que é a pena do avestruz. Existia no Egito antigo, vou te contar um pouquinho da mitologia aqui rapidinho. Existia uma deusa, ela chama Maat, que é uma representação da grande mãe da justiça, do equilíbrio, da verdade. E segundo a lenda, os egípcios, eles eram muito ligados em vida após a morte, né, tanto que se construía as pirâmides e tinha todo um cuidado, mesmo do cuidado com o corpo, de embalsamar e tudo mais. Então, quando você fazia essa passagem da vida para a morte, existia uma cerimônia da inocência do seu coração, aonde você ia passar por uma espécie de um juízo, sabe, de um julgamento, e aí se o seu coração tivesse pesado, carregando tristezas, ressentimentos, dores, você não podia seguir para a vida eterna. Então isso é um ensinamento fantástico, né, para a gente conseguir se trabalhar dentro do nosso autoconhecimento e das nossas expansões aí de consciências para caminhar com o coração leve. E isso é um convite, né, Pietra? Porque, bom, agora com a pandemia eu sinto que pesou um pouquinho mais, por conta de tantas mortes, assim, a gente sente isso no campo coletivo, né, ao mesmo tempo que é isso, é um momento de muita transformação, onde a gente está dando saltos, assim, quânticos, vivendo transformações, assim, incríveis em muito pouco tempo. E um daqueles sonhos super guardados, qual é aquele que você não pode morrer sem realizar? Com certeza, escrever um livro. Tenho muita, muita vontade de escrever um livro bem bonito. E uma coisa, na verdade, que tem acontecido muito nesse mundo novo, e que eu acho que tem preocupado muitas mulheres, e tem dificultado não só mulheres como homens, é a dificuldade na gestação. Essa tentativa muito grande hoje, que muitas mulheres estão tendo e não estão conseguindo. Eu acho a mulher não relaxa. A mulher não relaxa. Então, ela não está conseguindo relaxar. Você tem um approach nisso também? Eu vou dar uma dica para a mulher que quer engravidar. Durante 3 meses, ela experimentar ficar 3 dias em repouso durante a sua menstruação. Alguém vai falar, isso é impossível, a pessoa trabalha numa empresa, como assim, vai, né? E aí eu vou te falar que eu ando pensando seriamente em criar mais políticas públicas para que isso aconteça. Porque hoje em dia, aí que vem de novo, né, trazendo de novo a história do patriarcado e dessa energia masculina distorcida. Por que é que não se honra essa particularidade feminina, que ela tem o momento da menstruação, que é um momento de pausa, de repouso, e por que isso não está inserido na sociedade, né, de uma forma onde a mulher trabalha durante, dos 30 dias do mês, ela trabalha 27 dias do mês, e ela tem o direito de, durante 3 dias, ela ter um tempo para ela, um tempo para o repouso. Quando a gente repousa... Além de que a sociedade não existe, a criança não está vindo, né? A sociedade ela vai desaparecer, que é uma preocupação muito grande da Europa em si, por exemplo, que esse número está caindo cada vez mais, estamos na loucura de trabalho, cada vez mais tarde, então acho que tem essa vertente também. Estamos engravidando cada vez mais tarde, então todo o processo vai demorando um pouco mais, vai dificultando um pouco mais, não é? Mas eu te digo outra coisa, né? Além de a gente encontrar formas de relaxar, então alguém fala, yoga, meditação, fantástico. Mas o yoga e a meditação, eu diria que é uma ponta do iceberg, sabe? Porque o descanso, o sono... Pietra, a gente passa 9 meses num útero antes de nascer. O útero é escuro, ele é aquático, né? O bebê sonha, a gente já sabe que ele sonha, ele dança, ele nada, faz pose de yoga, e depois a gente nasce. Então, a nossa referência primordial de vida principal é a referência que a gente tem no ventre.
simplesmente por ter tido uma vida intrauterina. Quando a gente nasce, a gente dá a luz, a gente vem para a luz. E a luz é maravilhosa. Mas, hoje em dia, aí vou aproveitar o gancho para falar da luz artificial. Faz 200 e poucos anos que a gente tem luz artificial. Desde que a luz artificial chegou, o que está acontecendo? A gente está ficando mais tempo acordado com luz artificial à noite e mais tempo dentro de ambientes fechados com luz artificial de dia. Isso bagunça a nossa biologia de um jeito. A outra coisa que eu ia falar para ajudar as mulheres que querem engravidar é também cuidar muito da alimentação. E aí eu tô falando de uma alimentação... Eu ia chegar nesse ponto, eu ia te perguntar se tem a ver também. Uma nutrição que seja, assim, funcional, no sentido de a gente aprender, né, conhecer um pouco, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, entender um pouco mais os nossos hábitos alimentares e o que é que favorece, que dá suporte à vida. Então, tudo que é natural, obviamente, né, tudo que é natural, tudo que é vida, quanto mais vivo o alimento, melhor. Então, eu sou plant-based, eu como a alimentação base de plantas. E tem um doutor, não sei se você conhece, o doutor Neil Barnard, que lançou um livro, como que chama? How to Balance Your Body, eu acho que é isso. A questão hormonal e da alimentação à base de plantas. Então, ele tem um estudo mesmo, ele é um médico, e tem um livro a respeito disso. Então, a diferença que isso faz na biologia. Completamente. E a gente está indo para esse caminho, porque as doenças crônicas estão aí, as alergias estão aí, a diabetes, hipertensão, o câncer, tudo isso, não vou dizer que o único fator é a alimentação, mas você pega uma pessoa que não descansa, se alimenta mal, tem uma pressão social para ganhar o dinheiro e ter. Chega uma hora que não dá. E a gente está chegando nessa hora, por isso que está ruindo esse sistema todo. Muita coisa nova chegando. O que eu fico feliz é que isso, o mundo sim, dos empreendedores conscientes sim, é cada vez mais forte, está crescendo muito. Quem segue esse caminho sabe, tudo tem um passinho, mas foi um salto quântico. Infelizmente, com esse Covid, com muitas mortes, temos o lado ruim, mas também temos o lado da aceleração das coisas. Foi um turbo, um speed, e cada vez mais as pessoas se preocupam mais com a alimentação saudável, com a alimentação com amor, eu sendo vegana, esse approach, esse foco, do mundo mais sustentável. E isso, de dar importância ao que é importante, é você estar aí agora na praia, na natureza e fazendo essa conexão nossa, ser humano inteiro e integral. Eu falo sempre, quem me conhece já sabe, eu falo sempre, Pietra, quando saio para trabalhar, eu não vou só a Pietra empresária trabalhar, a Pietra apresentadora, eu sou um ser humano, então toda a minha ética, todo o meu conhecimento, todo o meu ser junto. E é isso que a gente tem que ser cada vez mais humano, né? Exatamente. E para finalizar, qual é o legado que você quer deixar nessa vida? Eu quero deixar um legado de amor. Quero deixar um legado de união sagrada, desse encontro. E pensando em termos de polaridade, que é o que eu trabalho bastante, o feminino com o masculino se encontrando em união, valorizando cada um, o outro, e vivendo em harmonia. Esse é o legado que eu desejo deixar para o mundo. É um legado de amor, amor por nós mesmos, amor pelo nosso planeta, pelo lugar que a gente habita, amor pelos nossos ancestrais, por todos aqueles que vieram antes de nós, amor pelas futuras gerações, amor com o relacionar-se com o outro. E dentro desse amor, o legado que eu gostaria de deixar assim, de uma forma mais específica, especialmente para as mulheres que estão no momento de resgatar muito do seu poder feminino, da sua força enquanto doçura potente e forte,
é um feminino mais apropriado das suas características tanto masculinas quanto femininas, né? Então, um feminino curado. E esse feminino curado, ele atrai um masculino curado. Então, o meu legado é a cura dessas relações feminino-masculino para a gente ter mais harmonia no mundo, mais amor e mais união. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte: qual foi a nova ordem quando surgiu o coronavírus? Fica em casa. A gente fala muito que esse resgate dessa sabedoria do ventre, a gente falou aqui, ó, uma pinceladinha, porque não dá tempo, né? Mas já deu para ter uma ideia, talvez, um pouco. Mas a gente fala que é a medicina que o mundo precisa nesse momento. A gente se lembrar, resgatar o que é, o que significa e o que faz por nós. Então, o fica em casa, a nossa casa, ela é uma metáfora para o útero. Então, eu sinto que o chamado que está além, né, do fica em casa é volte para dentro, vai para dentro de você. Totalmente. E foi o que as pessoas mais fizeram. Só que, assim, às vezes é enlouquecedor, Pietra. Porque quando você vive uma vida muito para fora, você não tem o que fazer, você se desespera, porque é assustador. Se a gente não trabalhar o nosso emocional, toda a nossa linhagem familiar, todas as nossas questões, podemos falar de karma ou de ajustes, e a gente passar a compreender tudo que a gente passou na vida através dessa lente do amor, verdadeiramente compreender, entender, perdoar, agradecer, a gente pira, porque é muito intenso. Queria convidar para que a gente fizesse uma pequena meditação, só uma sintonização de uns 3 minutos, coisa rápida. Isso aqui é uma tigela de cristal, tá? O que é uma tigela de cristal? Aqui, ó. É uma taça, na verdade, porque eu seguro ela aqui. Então, essa taça de cristal, o cristal, quando a gente bate nele, ele gera um som maravilhoso. Isso é todo um corpo de conhecimento e uma terapia que a gente chama de sound healing. Esse som que é produzido pelo cristal, ele é tão puro que ele é capaz de harmonizar as nossas células. Tem noção? Ele conversa com as águas do nosso corpo, ele equilibra os nossos hemisférios cerebrais, ele ativa o nosso sistema parasimpático, ele participa na produção de hormônios bons, benéficos para o nosso corpo. Ele nos aterra, também nos expande, nos leva para as estrelas, enfim. É uma terapia fantástica. Eu sou sound healer, então eu trabalho muito com isso. E eu queria aqui mostrar para vocês como que é a sensação de participar de uma meditação com isso. Se puder, quiser sentir, fica aqui o convite. Feche os seus olhos e se sente numa posição confortável, onde a sua coluna fica reta, os ombros estão aqui, então não ficar assim curvado, mas ficar reto, com a coluna reta, de olhos fechados, e de preferência, se você for mulher e também se você for homem, colocar, deixa eu mostrar aqui, vou mostrar uma mudra do yoga, fazer uma mudra assim, ó, onde você toca os polegares com os indicadores e coloca sobre a região do seu ventre, mesmo se você não tem mais um ventre, mesmo se você nunca menstruou na vida, ou se você está na menopausa, não importa, é a região, aqui é onde fica esse centro de poder em nós. E aí fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração, procurar fazer uma respiração bem consciente, bem longa, bem profunda, inspirando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Vamos lá? Então feche os olhos, inspira. E se permita
deixar esse som te levar para fazer uma viagem para dentro de você. Aonde você vai melhorando cada vez mais a qualidade da sua respiração. Conectando o seu coração, respirando como se você estivesse respirando a partir do coração. Sentindo uma expansão no seu peito. E a partir do coração, deixando irradiar uma energia para todo o seu corpo. Sentindo essa força também no seu ventre. E sentindo como se existisse um cordão umbilical, um fio entre o seu ventre e a terra. Como se a partir do seu ventre crescessem raízes para dentro da terra. Vai sentindo esse ancoramento, esse aterramento, essa firmeza de a gente se sentir plenamente firmado na terra, forte, estruturado. Sentindo também que esse fio passa do ventre para o coração. E a partir do coração a energia sobe lá para o alto dos céus. Quando a gente sente que existe um feixe, como se fosse um feixe de luz entre o céu e a terra, e que nós somos a ponte, nós sentimos essa conexão como se fôssemos árvores com raízes profundas que tocam o céu e as nuvens. Já que a gente falou tanto de masculino e de feminino, eu queria pedir licença para finalizar cantando só um trechinho de uma música. Essa música é de uma irmã querida do caminho espiritual, e ela fez uma música em homenagem à força feminina, muito bonita. E aí eu acrescentei uma outra estrofe na música, falando um pouquinho da força masculina, entendendo que é essa consciência da união, que nós já somos, né? Como eu falei no início, somos fruto de uma união entre um pai e uma mãe, que ela vibre cada vez mais forte em nós e que a gente siga florescendo isso. Então a música é assim. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força é delicada, mãe que nos ensina. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força é delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Vim aqui para saudar a força masculina. Essa força é potente, Pai que nos ensina. O leão arranhou, perfumou a mata. O mesmo leão arrancou, balançou a terra. O leão arranhou, perfumou a mata. O mesmo leão roncou, balançou a terra.
Olha, sem palavras para agradecer. Foi assim, acho que a gente teria 365 dias, várias luas, vários sóis, para a gente poder falar exatamente um pouquinho mais, assim, de tudo nada que a gente falou, uma pincelada, mas que tenha aberto os olhos das pessoas para isso, para a beleza do feminino. E quem quiser, a Márcia está disponível nesse Insta que vocês estão vendo, para cá. Aí, então entra em contato com ela. Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Um grande abraço para você. Muito obrigada. E estou muito feliz de estar aqui na revista. Muito sucesso para nós. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.